O Império Romano se manteve no topo do mundo desde cerca de 30 anos antes de Cristo até 300 e poucos anos depois de Cristo, onde o imperador Otávio foi o que pôde se considerar como o mais poderoso imperador de todos os tempos, já que foi o período de sua administração em que o Império Romano atingiu a sua extensão máxima. O imperador Constantino o Grande, em 306 depois de Cristo, ao ver que a religião cristã tinha invadido as mentes e os corações da maior parte da população do seu império, decidiu adotar o cristianismo como a religião oficial, de modo que ele assumiu a posição de imperador e também de sumo pontífice, ou o chefe da igreja. Mas como tudo que sobe tem que descer, o Império Romano chegaria aos limites das suas possibilidades. Dificuldades para controlar um Estado nacional tão grande e multiétnico, gastos militares exorbitantes e a imposição de alta carga de impostos aos súditos, um aumento da pobreza da população, rebeliões entre os povos, invasões bárbaras nas fronteiras, tudo isso fez com que o Império Romano entrasse em colapso. Então, Constantino, ao ver todos esses problemas e dificuldades, tomou a decisão de dividir o Império Romano em 2 departamentos, para tentar facilitar a sua administração. Construiu e equipou a cidade de Bizâncio, que depois passou a ser chamada de Constantinopla em sua homenagem, que é a atual Istambul na Turquia de hoje, para ser a capital do Império Romano do Oriente, que depois passou a ser chamado de Império Bizantino. Na parte ocidental do Império Romano, muita instabilidade política e, inclusive, assassinatos de imperadores aprofundaram a crise, de modo que povos germânicos provenientes do norte da Europa, que eram chamados pelos romanos de bárbaros, no início, fugindo das incursões violentas dos hunos, migraram para dentro dos limites do Império Ocidental, mas depois passaram a invadir, se aproveitando da crise e do enfraquecimento do Império Romano, sendo que em 410 a cidade de Roma fora saqueada e tomada por Odoacro, rei dos Érulos, um povo germânico vindo do norte da Europa, marcando assim o fim do Império Romano do Ocidente. Já no Oriente, o Império Bizantino conseguiu se manter firme e unido até 1000 anos adiante. Anteriormente distribuídas em pequenas tribos semitas, junto com fenícios, hebreus, acadianos e arameus, com modo de vida nômade e independente, os povos árabes viviam na Península Arábica desde o século XVIII a.C., numa região desértica, com poucos oásis, com vegetação e água limpa escassa, tendo apenas as zonas litorâneas com condições melhores para o plantio e a manutenção da vida humana. Esta condição obrigava os árabes a serem eternos viajantes, pois a sua própria terra não conseguia lhes fornecer tudo o que eles precisavam. Se por um lado isso era desconfortável, por outro, transformou-os em excelentes mercadores, historiadores, geógrafos e homens cultos, já que em suas longas e sucessivas viagens travavam contato com vários outros povos e adquiriam muito conhecimento, diferentemente de quem ficava parado vivendo num lugar só. Até que no ano 571 d.C., nasce Maomé, em Meca, uma localidade próxima do Mar Vermelho e no meio de um vale desértico da Península Arábica, uma extensão do deserto do Saara, e que cresceu e tornou-se um pastor de ovelhas nas imediações. No ano 610 d.C., quando Maomé tinha 40 anos,
contou que recebeu na caverna do Monte Hira a visita do anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciara à Virgem Maria, a mãe de Jesus, a sua milagrosa concepção. Ouviu histórias, mensagens, versos e ensinamentos que logo tratou de registrá-los na forma escrita, depois reunidos no Alcorão, a Bíblia Sagrada dos muçulmanos. Semelhante à Bíblia Sagrada judaico-cristã, o Alcorão também descreve as origens do universo criado por Deus, para os árabes Alá ou Yahvé para os hebreus, e sua relação com os homens. Define leis, moralidade, regulação econômica e vários outros assuntos de fé e espiritualidade. Mas Maomé também encarava os escritos de Moisés, os salmos de Davi e os evangelhos de Cristo como sagrados, sendo que Maomé é considerado o último profeta de uma linhagem que inclui Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maria. Com a fundação da religião islâmica, Meca tornou-se o grande centro religioso e o destino de grandes peregrinações, fator que uniu as tribos árabes dispersas em torno da mesma fé, mesmos princípios e mesmos ideais morais, religiosos e políticos. Medina, um pouco mais ao norte, foi a primeira localidade ao se converter totalmente ao islamismo. Aglutinou tribos inimigas e começou a formação de unidade política e religiosa do povo árabe. Maomé não era apenas mais um líder religioso. Foi notável político e militar e, inteligentemente, não falou mal das religiões das tribos vizinhas, como os judeus e os cristãos, e com isso agregou muito apoio político e militar. E assim, Maomé unificou por meio de batalhas, mas sob a chancela da fé islâmica, as várias tribos na Península Arábica sob o primeiro califado. A partir dali, iniciou-se o processo de expansão árabe islâmica. Sob o pretexto de levar a salvação por meio da fé islâmica, após a morte de Maomé em 634 e a fundação das dinastias do califado, os sucessores do profeta, surgiram as dinastias omíadas e abássidas, onde as primeiras tribos a serem convertidas e incorporadas ao califado árabe foram as tribos dos árabes sarracenos que estavam sob o jugo do Império Bizantino, as tribos do Líbano, da Síria e parte da Anatólia, onde hoje está a Turquia, e ali converteram e anexaram também os turcos seljúcidas. Então o Califado Ortodoxo transferiu a capital administrativa do Império Árabe de Medina para Damasco. E ali, naquela cidade portuária, empreenderam a poderosa indústria naval. E então os árabes passaram a investir nas viagens de navegação, onde, a partir do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, atingiram as costas da Índia, iniciando assim a grandiosa fase do comércio marítimo, unindo a Ásia e a Europa, sem precisar usar a perigosa e penosa Rota da Seda. Com isso, além de começarem a empreender no comércio com os portos marítimos da Europa, também iniciaram a expansão islâmica na direção do Egito, norte da África, Líbia, Tunísia, Argélia, até o Marrocos, conquistando os povos berberes. Mas este processo nem sempre foi simples ou fácil. Houveram guerras e conflitos, como o ocorrido em 661 com o assassinato do califa Ali, primo de Maomé, que resultou na grande divisão do islamismo em duas grandes facções, os muçulmanos xiitas e sunitas, onde os xiitas se consideram até hoje os descendentes de sangue de Maomé. Com o califado abássida, a capital e o centro de poder árabe-muçulmano mudou a capital para Bagdá, no atual Iraque. E dali empreenderam a expansão islâmica na direção do Oriente, conquistando a Pérsia e convertendo os povos ao islamismo, que persistiu até hoje como a cultura e a religião
dos atuais estados do Irã, Afeganistão, Paquistão e ex-repúblicas soviéticas do Turcomenistão, Tajiquistão, Azerbaijão e Quirguistão. No ano 711, os árabes berberes, que também já eram apelidados de mouros, sob o comando do general árabe Tariq, atravessaram o Estreito de Gibraltar e invadiram a Península Ibérica, que na época era ocupada pelo reino dos visigodos. Tariq, para evitar covardia ou deserção em seu exército, mandou afundar seus navios logo após a travessia, e os seus soldados então encurralados tiveram que lutar bravamente até ocuparem Guadalete, onde hoje é Jerez de la Frontera, e depuseram o rei visigótico Rodrigo. Após tomarem Córdoba e Toledo, no ano 720, já haviam conquistado quase toda a península, ficando ali mais de 700 anos, até serem expulsos da Espanha pela Inquisição somente no ano 1609 pelo rei Felipe III. Mas este tempo em que os mouros estiveram por ali foi um período de evolução e progresso, já que os árabes eram tolerantes com os judeus e também com os cristãos, onde podia-se contemplar nas mesmas cidades igrejas, mesquitas e sinagogas. Também trouxeram a matemática e a álgebra, já bem desenvolvidas, a ciência financeira, a arquitetura magnífica e as estruturas sociais de Estado, escolas, tribunais, sedes administrativas, técnicas agrícolas e de comércio internacional. A terceira fase do Império Árabe Islâmico, sob o comando abássida, coincidiu com a fase final da Alta Idade Média nos anos 900. Chegaram a conquistar, depois da Península Ibérica, as ilhas mediterrâneas da Córcega, da Sardenha e da Sicília, no sul da Itália. Foi quando introduziram, pela península, a cultura, a matemática, a organização e os produtos que eles traziam do Oriente através do comércio e do intercâmbio que eles controlavam, como as preciosas e cobiçadas especiarias da Índia, a cana-de-açúcar, a berinjela, limão, a laranja, e da China traziam a seda, as porcelanas, o arroz e o macarrão, que com o tempo os árabes também aprenderam a fabricar e a vender para os europeus. Estes acontecimentos serviram para promover um grande salto cultural, econômico e alimentar na Península Italiana. Ensinaram os italianos a comercializarem internacionalmente, possibilitando então, alguns séculos à frente, o surgimento das repúblicas marítimas italianas, Veneza, Gênova, Pisa, Amalfi e a Toscana, que por sua vez promoveram o fim do obscurantismo medieval e o início da Renascença. Com o tempo, o Império Árabe-Muçulmano ficou tão grande que tornou-se difícil governá-lo a partir de uma capital centralizada. Dividiu-se em vários emirados, com relativa autonomia e independência. Na região da Anatólia, a atual Turquia, então dominada pelo Império Árabe Islâmico até o século XIII, houve a ascensão dos turcos otomanos islâmicos sunitas, liderados por Osman I, que empreenderam conquistas independentes dos árabes, invadiram o Império Bizantino e, em 1453, derrubaram Constantinopla e transformaram a Igreja de Santa Sofia, antigo símbolo do Império Romano do Oriente, que depois passou a chamar-se Império Bizantino, numa mesquita muçulmana. Este fato marcou o fim da Idade Média. A partir daí, os turcos otomanos islâmicos conquistaram quase metade do Império Árabe, toda a Anatólia, a Grécia, a região dos Balcãs, no sul da Europa, o Oriente Médio, o Egito e o norte da África, estabelecendo então os limites e o controle sobre estas regiões até o início do século XX. Porém, a partir do século XIII, houve um forte processo de expansão
dos turcos otomanos muçulmanos, que acabaram por conquistar e dominar toda a área outrora pertencente ao Império Bizantino. Impuseram a religião muçulmana em lugar do catolicismo ortodoxo e manteve esse predomínio até o começo do século XX. A invasão dos germanos érulos, sob a liderança de Odoacro, sobre Roma, marcou o fim do Império Romano do Ocidente, marcou também o fim da Era da Antiguidade e deu início à Idade Média, ou à Era Medieval. Na ausência de um império grande, poderoso, que tinha uma capital centralizada em Roma e que organizava tudo, o que surgiu na Europa foi o feudalismo. A organização das comunidades, ainda sob a tutela de Roma, era muito parecida com a que temos hoje. Havia uma parcela da população, na maioria escravos, que viviam no meio rural, produzindo alimentos e praticando pecuária. Havia outra parcela importante da população que vivia nas cidades. As cidades eram grandes e prósperas. Uma parte eram funcionários públicos, outra parte eram comerciantes, outra parte eram prestadores de serviço. Havia uma parcela da população que eram os missionários religiosos católicos, e todos pagavam impostos para o governo central romano, menos os religiosos, é claro. Com o colapso do Império Romano do Ocidente, devido às invasões germânicas, toda essa estrutura desmoronou. Começaram a surgir pequenos reinos bárbaros independentes, cuja estrutura socioeconômica era o feudalismo. Essa configuração política e social perduraria pelos próximos 1000 anos adiante. O feudalismo funcionava assim. Um rei era dono de muitas terras, de todo o seu reinado. Porém, ele precisava de um exército para proteger os limites desse reino, porque as invasões eram constantes. Esse período foi sacudido pelas invasões dos hunos. Eles vinham e derrubavam tudo e atormentavam e aterrorizavam as populações, de modo que esses germânicos do norte precisavam fugir desses ataques. Foi assim que invadiram os territórios romanos. O rei, na realidade, temendo as invasões, não tinha dinheiro suficiente para manter um exército capacitado e de prontidão para responder a algum ataque ou invasão. Então, ele concedia terras ou feudos a um cavaleiro ou combatente em troca de lealdade e mobilização em caso de uma guerra, e também em troca de impostos. Este cavaleiro, que agora passava a ser um senhor feudal, tinha 3 missões básicas. Primeiro, ele tinha que formar e manter uma guarnição de soldados combatentes, sempre em estado de prontidão, para atender ao chamado do rei. Segundo, ele tinha que dar emprego, proteção e gerar atividade agropastoril nas suas terras para a população pobre. E terceiro, ele tinha que pagar impostos e devotar lealdade ao rei, que fora quem lhe outorgara as terras. A principal característica da organização social feudal era que o rei era o chefe supremo. Embora existissem leis, era o rei que as interpretava, pois ele era o líder supremo. Os clérigos católicos eram sempre favoráveis ao rei, pois era o rei que concedia terras para a igreja e instituía o dízimo, de modo que a Igreja Católica tinha muito poder e influência. A Igreja Católica ajudava ao rei na forma de amparo espiritual e sempre admoestava os membros da igreja a serem trabalhadores, prestativos, conformados com a situação, pois tudo isso fazia parte da vontade e dos propósitos de Deus. Os senhores feudais, logicamente, eram ricos e poderosos, pois recebiam as terras, a autoridade e o poder militar, de modo que quem não fosse da família real, ou não fosse um clérigo da igreja, ou não fosse parente do senhor feudal,
não tinha muita chance de melhorar de vida. Porém, como o padre mandava e o patrão também era poderoso, todo mundo obedecia, todo mundo trabalhava e cada um ficava contente com aquilo que lhes cabia, ou não. Sendo assim, depois da queda do Império Romano do Ocidente, depois da entrada na era medieval e depois do grande deslocamento dos povos germânicos do norte da Europa na direção sul, o continente europeu permaneceu com essa configuração social chamada feudalismo pelos próximos 1000 anos adiante. Os principais reinos feudais foram os germânicos francos e burgúndios, que resultaram na França moderna, os turíngios e alamanos, que são hoje os ancestrais dos alemães, os germânicos lombardos, que se deslocaram do leste e ocuparam a parte norte do que hoje é a Itália e se estabeleceram ali por cerca de 160 anos, cuja reminiscência moderna é a região administrativa da Lombardia, no norte da Itália. Os germânicos visigodos ocuparam o que hoje é o território da Espanha, e os povos anglos e saxões, também um povo germânico que habitava o que hoje é o norte da Alemanha, emigraram para as ilhas e deram origem ao povo inglês. Já para o leste da Europa, haviam povos e reinos eslavos, outra etnia, com outra língua, diferente dos germânicos, que com o passar dos séculos resultaram em países importantes como a Polônia, a Rússia, a Ucrânia, a Bulgária, a República Tcheca, a República Eslovaca e repúblicas da região dos Balcãs. Com a Europa então fragmentada em pequenos reinos, tais reinos poderiam aumentar em tamanho, extensão e poder, ou também diminuir. Um caminho era através da guerra, da conquista e das invasões. O outro caminho era através de casamentos entre as famílias de herdeiros dos tronos. Assim surgiram então as grandes famílias de monarcas ou as grandes dinastias europeias, como por exemplo a dinastia merovingia, que governava o reino dos francos. Clovis, o primeiro rei que uniu os povos francos num reino só, é considerado até hoje como o primeiro rei da França. A dinastia carolíngia, que substituiu a dinastia merovingia sob os auspícios de Carlos Magno, fora a dinastia carolíngia que erigiu o Sacro Império Romano Germânico, que durou do ano 500 até o ano 1800 da nossa era moderna. Havia também a Casa dos Bourbon. Esta família real teve monarcas que governaram ao mesmo tempo parte da Espanha, França, Áustria, a parte norte da Itália, com destaque para o rei Luís XV e seu filho Luís XVI, que fora derrubado e decapitado no advento da Primeira Revolução Francesa. O rei da Espanha da atualidade é da família Bourbon. Esta família Bourbon já fez parte da realeza de Portugal e, consequentemente, do Império do Brasil. Carlota Joaquina, esposa do rei Dom João VI, que emigraram para o Brasil fugindo das guerras napoleônicas, era da família Bourbon. Temos que falar também da Casa Real dos Habsburgo, que na maior parte da duração do Sacro Império Romano Germânico, esta Casa Real governou este Império Europeu. Também, sob Carlos V de Habsburgo, foi o reinado mais extenso, onde governaram a Espanha, a Áustria, a Holanda, a Hungria, o norte da Itália e Portugal, tudo ao mesmo tempo. A origem desta família real é na Suíça, no século XI.
Uma outra família de monarcas europeus importantes fora a Casa de Savoia, que teve início na Borgonha, na França, mas que posteriormente governou boa parte dos reinos da Itália, sendo que o seu último rei, Vitório Emanuel II, era da família Savoia e se empenhou pela reunificação da Itália no século XIX. Itália, que tinha a sua administração dividida entre a Áustria, a França e os estados pontífices de Roma. Também falamos da dinastia Tudor, a qual pertence o conhecido e famoso na história rei Henrique VIII, e também a dinastia ou a Casa de Windsor, a qual pertence a rainha Elizabeth II da Inglaterra. Por último, falamos da dinastia Romanov, do Império Russo, que governou a Rússia por 300 anos, sendo talvez a mais rica e a com maior propriedade de terras de toda a história das famílias monárquicas da Europa.